E aí a minha mãe tava pegando estrada, ela sempre ouvia um pendrive de música. E aí nesse dia ela esqueceu, botou numa rádio. E aí ela ouviu falar sobre um curso de dublagem que tava tendo em Campinas pra atores. E eu lembro que ela me ligou na hora, assim, eu atendi, era cedo. Aí ela me explicando, eu morrendo de sono, não queria muito saber. Aí ela falou: se arruma que quando eu chegar em casa eu vou te levar no estúdio. E se você gostar, eu vou fechar esse curso pra você. Olha. Foi uma sacada dela, assim. Aham. E aí eu fui, adorei o estúdio quando eu cheguei, vi lá o Era um estúdio. estúdio profissional? Como é que Era era? um estúdio, o único estúdio que tinha em Campinas na época, Que era Mr. Dub. Mister Dub. Mr. Dub. Que é E do eu, Roberto? é que era do Roberto e do E, Gustavo e do juntos. Gustavo, eles... É, tá, é. tá, tá. E aí, eu não sabia nada sobre o mercado, sobre a dublagem, sobre nada. Eu cheguei lá, vi, achei legal, comecei a fazer o curso. E aí no curso ele falou, ó, com esse R de porta não vai dar muito certo. E aí, como o teatro também era o meu... A dublagem virou meu foco e aí em uma semana eu cheguei na escola falando, me empreste o caderno, abra a porta e todo mundo... E aí eu comecei a trabalhar com eles lá, depois os estúdios separaram, né? Aí fui trabalhar na UP, depois né, comecei a trabalhar nos dois. E comecei lá, e o mercado foi crescendo, e E eu o que você fui. começou fazendo profissionalmente em dublagem? Qual foi o teu primeiro Nossa, trabalho, assim? eu dublei uma personal trainer do Real Housewives Nova Jersey. Era uma mulher muito mais velha que eu tinha a voz mais aguda ainda. E assim, ela toda postucadona, toda. E eu Era lembro um que reality. era um reality. E ela falava tipo, vamos lá, 5, 6, 7, 8, era isso. E eu lembro que eu e minha mãe a gente ficou assistindo horas do programa pra aparecer. E quando minha mãe foi no banheiro, Apareceu. apareceu a uma fala que eu tinha gravado. Aí eu fico, ai não, perdi. Foi isso, eu comecei. Nem encaixou muito a voz, assim, ficou uma voz de Provável. criança numa. Aham, aham. Mas, E ah, aí você foi desenvolvendo lá em Campinas a fui. dublagem. Enquanto eu fazia faculdade. E o que aconteceu? Teve algum personagem que você fez lá que te marcou? Vários. Teve a Violet Evergarden. Acho que foi o primeiro anime de peso que eu fiz. Eu nem consumia anime antes. Eu comecei a consumir depois de começar a trabalhar com Aham. isso. E também foi por essa personagem que eu comecei a dublar aqui. Porque depois mudou de estúdio. E aí eu vim Veio pra para do cá. Brasil. É. Aham. Aqui não, na verdade. Foi. Você falou aqui, É, então aqui em aqui São em São Paulo. Em São Paulo. Paulo, Ah, exato. ah. É, teve a Violet, teve a Mavis, que é de uma série da Disney, do Hotel Transilvânia. Uhum. Que tem o filme, que é uma franquia famosa. E Qual foi o personagem que mais te marcou em dublagem? em dublagem. Olha, essa personagem ela nem é tão famosa, mas acho que ela me ensinou muita coisa. É uma personagem de uma animação do Cartoon que chama Trem Infinito e é a Tulip. E me marcou porque antes eu fazia só princesinha. E ela era uma moleca cheia de atitude que me exigia. E até na segunda temporada tem umas cenas fortes assim. E eu lembro dela me exigir muito como atriz. E eu gostava de fazer, eu gostava da animação. Ganhei um grande amigo que era muito fã por conta dessa animação, inclusive. Então Quem foi um te dirigia? trabalho, o Renan Alonso. E a gente trabalhava muito bem, assim, junto, inclusive nessa animação, em outros trabalhos. E na própria Violet. Nesse começo, a gente trabalhou muito junto. Eu fiz muitos trabalhos legais com ele. E a gente tinha uma sintonia muito boa, assim. E, e teve uma música que a gente adaptou, que na verdade a gente cantou essa música original, mas teve uma cena que a gente adaptou várias músicas e virou um meme, assim, Uhum. uma cena conhecida que é uma das cenas que eu mais gosto. Que eu comecei a misturar também, que ele também é da música. Eu comecei a misturar as minhas experiências como cantora
com o que a gente tinha na cena. E a gente criou uma coisa muito legal. Então, acho que foi uma personagem que foi um marco pra mim. Eu cheguei com os trabalhos que eu fazia em Campinas vindo pra cá, por mudança da Netflix, né, das Então, mudança de distribuições. estúdio, você veio Sim, com o elenco anterior, isso, continuando os trabalhos aqui. isso. E conhecer esse mercado porque eu não conhecia. Não conhecia as pessoas, não sabia como funcionava, não sabia nada. Caí aqui de paraquedas, falei, Porque era nossa, diferente de como funcionava lá em Campinas. diferente, muito diferente. As E ao mesmo relações tempo, eram outras. sim. E a competição também. Tudo, na Uhum, verdade, né? uhum. E lá todo mundo se conhecia, a gente cresceu meio junto. Aqui não. Aqui eram outros grupos. Outra relação. Mas foi bom porque eu sinto que quando eu vim pra cá eu cresci muito. Eu cresci muito porque Teve que amadurecer, tive que né? amadurecer. E também porque por esse Você mercado foi bem ter recebida? em lugares sim, em outros lugares com mais resistência. Mas, no geral, E sim, eu como não você tive lidava com nenhum. isso? Eu chegava sempre esperando, sendo simpática e aberta. Porque, como eu também era novata, eu não ia chegar. Uhum. Eu chegava sempre com. Eu vou aprender do jeito que eles fazem aqui. Porque o próprio papel, a gente não usava papel antes, eu não usava papel antes. Uhum. E o ter o texto na mão é outra relação, né? Você gosta mais ou menos de ter o texto na mão? Eu gosto, aprendi a gostar. Aprendi a gostar porque eu anoto as coisas do meu jeito. Uhum. Aprendi a sinalizar coisas que pra mim eu bato o olho e. Quer dizer, você é aquela que atrapalha o ator que vem depois de você, é isso mesmo? Sim. Em minha defesa, eu uso lapiseira. Texto! Sim. E eu faço muito isso também quando eu tô estudando pra peça, eu rabisco. Rabisco, grifo, tudo assim. Qualquer roteiro. Que engraçado. É, mas eu sou na vida, assim, de estudar também, de. Meus livros são rabiscados. Ai, que Aham. crime. Nossa É Senhora. um crime. Eu fizesse isso, minha mãe me matava. Olha, eu demorei, mas é um caminho sem volta. Não risque o primeiro. Não risque o primeiro. Imagino, É. imagino. Mas assim, como eu sinto que a tradição aqui, né? O tempo de mercado era muito maior. Então, existia uma tradição da dublagem que eu não tinha entrado em contato ainda. Uhum, uhum. Então, entrar em contato com isso também. Tudo que pra mim era uma descoberta que eu tava fazendo do zero, muitas pessoas já tinham feito antes. Então, tem esse jeito também. E quando você descobriu aqui que tinha uma relação. Você lá também tinha relação de anel? Ah, Era diferente. aham, É, tinha, mas a contagem era um pouco aham, diferente. aham, aham, Acho que ainda é, não sei na verdade aham. como tá hoje. É, eu, É, porque também quando eu mudei pra cá eu acabei ficando é aqui. porque eu imagino que como o Estúdio de Campinas nasce com, na verdade, com o aprendizado do exterior, Sim, né? Porque o é, Roberto veio é. de Los Angeles ou de Miami, não Uhum. sei. Ele veio de lá trazendo o que ele sabia de lá. Foi, E foi. foi desenvolvendo o que ele É. sabia. E o mercado aqui era outro, né? O Sim, mercado aqui era tradicional, tinha regras super. restritas, né? E lá não. E pensando agora, né, num momento um pouco mais maduro e distanciado, acho que o embate entre o novo e a tradição é dado, É, acontece, faz né, esse parte do show, atrito. claro, Faz faz parte parte. do show, faz Né? parte do show. E assim, lá, uma galera muito boa, assim. Muita gente boa, excelentes Sim, atores, porque a sim, Unicamp sim, forma muita gente muito boa, né? sim. Muito boa. Então, assim, era legal também, porque como eu era uma das mais novinhas de Campinas, né? De idade, de experiência. Então, eu aprendi muito com uma galera mais velha, que vinha de outros lugares, assim. E, né, o Renan da música, a Martelli, que eu trabalhei também bastante com ela, que veio da EAD, que fez musical, fez TV. Eram Tinha muita muitas gente de São fontes. Paulo lá, ou não? Não, 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 né? não. Ela Era o veio de. pessoal da região É, mesmo. é. Ela veio de cá, mas a galera, muita gente da Unicamp. O Kelly, Rafael Kelly, que meu veterano também, que eu acho também um super diretor.
A gente também fez muita coisa junto, muita coisa Uhum, legal. Teve uhum. o Inuyasha, que ele me dirigiu, que foi, assim, uma coisa que também aprendi muito com ele. Então, eu entrava em contato com essas pessoas que já eram muito mais Sim, experientes, sim, e aí eu me sentia bebendo de uma enciclopédia. E aí, claro. quando eu venho pra cá, eu descubro, nossa, a enciclopédia é muito maior Você do que a que tomou eu um susto? conhecia. Você tomou um susto quando chegou Sim, aqui? mas um susto bom. Um susto bom. Porque eu falei, nossa, vou aprender outras coisas agora. E aí comecei a testar mesmo. Comecei a. Ah, papel? Vou. Ah, tela? Ah, é assim. Aqui a gente faz desse jeito. A gente, sei lá, ensaia. Eu percebi que eu comecei a ensaiar mais do que gravar. Você lá você gravava mais rápido. Sim, gravava chutando. Aham, você não preparava a cena. Você É, ia, grava. porque Aham. é isso, não der certo, gravava de Ah, gravava novo. de novo. E Não tinha a relação tempo que tem não. aqui, né? E, e aqui eu sinto que eu comecei a dar uma desacelerada, ver como as outras pessoas também mais experientes gravavam, quando eu Que tive também algumas oportunidades, que erravam. também erravam. E é um alívio, né? Com Descobrir que todo mundo certeza, erra. sim, porque é normal, é Ai, natural, normal, né? normal. Você está vendo aqui, qualquer um que vai gravar, está vendo pela primeira vez. Exato.